pessoal, aqui é a Bárbara Costa, estamos iniciando mais um episódio do Free Podcast e hoje você vai conhecer a história de alguém que venceu grandes limitações através do estudo. Transformou sua própria vida e hoje lidera um projeto educacional que já impactou mais de 20 mil alunos. Uma trajetória marcada por coragem, propósito e inovação e que também mostra na prática o poder da educação como instrumento real de mudança. Nosso convidado de hoje é Alfredo Portugal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alfredo. Obrigado, Bárbara. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho, Bora. né? A gente vai começar conversando sobre raízes e despertar para a educação. A sua história ela começa num contexto muito simples, né, mas cheio de contraste. Como que esse ambiente te transformou? Acho que é começar olhando para esse contraste, né? Como diz um grande conhecido meu, uma coisa é você permanecer ali sem ter a oportunidade, sem ter o acesso de ver o que é bom, de você ver as oportunidades, né? Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que teve uma infância muito pobre, mas num ambiente onde ele só via pobreza. Outra coisa é você ver o contraste, né? Você vive na pobreza, assim, uma pobreza ok, né? Assim, a gente pode se dizer, mas você também vive em um ambiente onde, poxa, tudo lá tem, você tem luxo, você tem opulência, então você começa a se perguntar, né? Por que eu tenho isso e por que as outras pessoas têm tão mais do que eu, né? Assim, uma das cenas mais legais que eu lembro da minha infância é mais ou menos o seguinte: chegava no Natal, ia todo mundo pra casa de um tio meu que tem bastante dinheiro. E aí eu ganhava o bonequinho do Power Ranger e o meu amigo ganhava o bonequinho, o Megazord, o carro e tudo. E eu ficava olhando, poxa, mas o que tá acontecendo nesse contexto, né? Eu rapidamente percebi, né, esse meu tio que é de consideração, tio Jefferson, nunca mais vou esquecer dele, ele é muito presente na minha vida até hoje. Eu olhava e falava, mas o que meu pai faz, o que o tio Jefferson faz? E meu pai era ferroviário e o tio Jefferson era médico. E aí eu ficava muito tempo na casa dele, via que ele estudava muito, eu comecei a perceber isso. Gente, eu tenho memória boa, tá? Assim, por volta de 5 anos de idade, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente nas pessoas que estudavam para medicina, que eram médicos. E aí, rapidamente, eu consegui perceber que estudo, educação, alguma coisa, alguma caixa preta ali, né, para uma criança de 5 anos, faz muita diferença na vida. E aí esse contraste meio que sempre balizou minha vida. Eu vivia de um modo, mas eu tinha muito acesso a coisas que estavam num nível muito além das minhas posses na época. Entendi. E isso te trouxe uma provocação de querer, além de entender, querer aquilo pra você também, certo? Exato, assim, rapidamente eu consegui entender que, né, quando vou avançando ali 8, 9 anos, eu tinha alguma facilidade na escola e aí os professores também começavam a falar, né? Se você fizer vestibular para medicina, ainda é clássico, né? Se você fizer vestibular para medicina, você com certeza vai ser rico. Se você fizer vestibular para engenharia, você vai ter mais dinheiro. Então eu comecei a entender que ou eu jogava futebol, não era tão bom assim, ou eu seguia na linha de estudos. Então, desde sempre, fui muito pautado em eu preciso estudar para vencer na vida. Desde da segunda infância ali, vamos dizer assim. Certo. E como que os seus pais lidaram com toda essa vontade de crescer, toda essa ambição? Porque a gente sabe que nem sempre a vontade de vencer, a vontade de estudar, ela é vista com bons olhos, né? As pessoas têm, às vezes, como ambicioso e tudo mais. Como que seus pais lidavam com isso? Tem dois lados aí, né? O primeiro deles é que, de fato, eu acho que a ambição é muito endemonizada no Brasil. Empreendedorismo é uma palavra quase que como se fosse um palavrão. E a gente pode falar sobre isso depois. Querer ganhar dinheiro é tabu no Brasil. Exatamente. O empresário, ele é aquele cara que oprime, que explora o trabalhador, ninguém lembra do outro lado. Mas isso é papo pra daqui a pouco. Com relação aos meus pais, é engraçado, porque por mais que eles não tivessem estudado com faculdade, eles sempre me nutriram muita coisa, sempre me deram todo o suporte. Como eu tinha facilidade nos estudos, eu comecei a entender isso é uma parte muito interessante da minha vida, que eu comecei a entender que existiam escolas melhores que as outras, mesmo dentro da escola pública.
E aí eu estudava em uma escola chamada Amélia Pires, lá no Monte Castelo. Estudei a segunda e a terceira série lá, hoje é o terceiro e quarto ano, para quem é mais conectado com a educação. E aí na terceira série, no meio da terceira série, eu descobri que tinha uma escola chamada Professor Quesnel. E aí mãe, eu preciso de mudar de escola porque essa escola já não tá dando. E aí minha mãe, de fato, entendeu os meus argumentos. Eu não consigo lembrar dos argumentos que eu usei, mas eu acho que foram bem convincentes. Eu sei que no meio do ano eu mudei pro Quesnel, no meio da terceira ou da quarta série, não tô lembrando agora exatamente. E aí lá no Quesnel, e assim, é uma escola que até hoje eu vejo medalha demais na Olimpíada Brasileira de Matemática, de escola pública. Uma escola que, tudo que eu já escutei até hoje, permanece com ensino de qualidade. Eu conheci alguns professores que me falaram do João 23. E aí, num passe de sorte, porque eu acho que na vida a gente tem que ter sorte, eu fui sorteado na 7ª série para ir para o João 23. E aí sim, nessa época, né, o João 23 é uma escola de uma qualidade muito superior, e aí sim minha vida começa a mudar a partir daí. E um dos fatos mais interessantes é que quando eu mudo para o João 23, minha família morava no Monte Castelo. Eu tive que, para convencer os meus pais a me colocar no João 23, eu tive que entrar, pegar os classificados no jornal naquela época, pessoal que nasceu depois dos anos 2000, você olhava aluguel no classificados do jornal, era o único lugar que tinha. Ou você ia ali na rua Santa Rita e ficava olhando nos vidros das imobiliárias. E aí eu fui, li o jornal, fiz a conta de quanto custava um aluguel perto do João 23, vi quanto que daria de passagem e eu convenci minha família a mudar do Monte Castelo para o Santa Helena, quando eu tinha 13 anos. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque aí eu ficava do lado da escola, vivia na escola. Então, mostra o quanto os meus pais, desde sempre, mas sempre mesmo, assim, que criança com 13 anos que convence uma família a mudar de bairro. Então, nesse caso, assim, eu acho que foi um caso muito especial, porque eu acho que apoio mais integral que esse não deve existir, né? Você era conhecido pelos professores como um aluno que se interessava mais, como que queria mais? Além de muito bagunceiro, eu era conhecido pela bagunça. Ele fala muito, mas... Ele é muito bagunceiro, mas tira ótimas notas. Então, geralmente, era esse o meu apelido na faculdade, não, né? Na escola ainda. E realmente, assim, eu tinha muito problema de falta de atenção, eu era agitado demais, fui diagnosticado com TDAH lá atrás, e isso nunca me atrapalhou, inclusive, eu gosto de deixar isso muito claro. Tem gente que fala que o TDAH, parece que a pessoa quando tem TDAH, ela tá fadada ao fracasso, né? Eu não consigo focar, eu tenho TDAH, eu tenho vários amigos que têm TDAH, e todos eles, né, a maioria deles que quiseram vencer na vida estão super bem, como uma outra pessoa qualquer. Então é óbvio que eu tenho que se conhecer um pouquinho melhor, mas é uma coisa que a gente consegue levar muito bem. E a partir daí, eu fui deslanchando até chegar no apogeu no ensino médio. E qual que foi o trajeto, assim, do João 23 até chegar no apogeu? Conta pra gente um pouquinho. Legal. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar a história dos outros. Então, isso ajuda muito a me conectar. E aí eu não sei se eu estava num ônibus e escutei um amigo, Isaac, que hoje até é oficial, deve ser major, capitão do exército, ele falando que ia estudar para ser piloto de avião e que ele estava estudando um tal de apogeu. Eu não sabia o que era, mas me interessei, entrei nem sei se tinha internet nessa época, mas enfim, descobri o que era Epicar, descobri onde era o apogeu e fui lá sozinho tentar fazer minha matrícula no apogeu. Na 8ª série. É real essa história. Inclusive a secretária do apogeu dessa época, Tia Flor, ela convive com a gente até hoje e isso é bem legal, ela lembra desse fato. Tem um pinguinho de gente lá negociando minha matrícula. E aí, com os meus resultados na escola pública, eu consegui uma bolsa. E aí, minha vida mudou. E depois que você conseguiu a bolsa, né, foi um divisor de águas na sua vida, né? Qual foi o peso que você teve para sua vida e para sua família? Vamos primeiro aqui fazer um paralelo entre a escola particular e a escola pública. Né? Acho que, por melhor que seja a maior parte das escolas públicas, tem 2 fatores. O primeiro fator é o ambiente.
né? Na escola particular, por mais que no Apogeu a gente tenha um programa de bolsas até hoje muito forte, você tem uma homogeneidade maior do público e você tem as pessoas de fato motivadas, interessadas no resultado. Na escola pública, tem gente que tá lá para subsistência, tem gente que tá para comer. Então, muda totalmente o ecossistema, muda totalmente o ambiente. É interessante que quando você olha para a realidade da escola particular, o que eu sempre falo para todo mundo que inclusive vai no Apogeu até hoje? Eu tenho certeza que o homem não é produto do meio, mas eu tenho bastante convicção de que o meio influencia muito a pessoa. Então, o ambiente do Apogeu, ele começou a me influenciar, onde eu falo que, além de aprender a estudar, eu consegui enxergar o horizonte um pouco mais distante, né? Eu gosto de brincar até com os alunos na época que eu dava aula, assim, antes de chegar no Apogeu, meu sonho era ir para Cabo Frio. Porque porque o quê? Porque era o que a escola pública me permitia enxergar. Sim. Os professores, nem meus amigos, né? Assim, a gente ia para Piúma. Os meus amigos que tinham um pouco mais de dinheiro, eles acabavam indo para Cabo Frio uma vez ou outra. Assim, Disney, Caribe, essas coisas não são faladas na escola pública. Hoje, com a internet, talvez você tenha essa melhor proximidade, mas naquela época não. Então o Apogeu, ele pesa muito porque ele traz todo uma dinâmica diferente para eu não só aprender a estudar, mas também para eu poder enxergar muito além daquilo que eu já enxergava antes. Perfeito. E como foi a trajetória de você, né, no Apogeu até você chegar na UF? Porque se você passou em primeiro lugar na UF, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas primeiro conta pra gente da trajetória até você chegar até chegar na parte do terceiro ano ali, pré-vestibular e tudo mais. Tá, então vamos primeiro pegar rapidinho, eu vou me focar um pouco no início e no fim. Uhum, perfeito. No início, as pessoas podem achar sacanagem, mas primeiro simulado, devia ter mais ou menos um mês de aula, eu tinha mais ou menos 20 questões de matemática e eu sabia 0 questões. Tipo assim, eu li a prova inteira, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu li a prova inteira de matemática, um simulado para o Colégio Naval, uma das provas mais difíceis do Brasil de matemática até hoje. Eu li e eu não sabia questão nenhuma, absolutamente nenhuma. E aquilo foi muito frustrante para mim, porque eu era um ótimo aluno na escola pública, né? Não sabia nada. Tem uma brincadeira, não sei se você estudou escola pública, mas se você estudou, você vai se identificar. O livro da escola pública, a parte de geometria, fica no final do livro. Eu não sei se fica até hoje, mas até pouquíssimo tempo ficava. Como tinha greve todo ano, eu nunca chegava nessa parte. Exatamente. Então eu nunca tinha visto geometria. E isso fez com que meu aprendizado matemático, ele praticamente ficasse todo defasado. Então, a matemática em si, eu acho que hoje, né, se eu tivesse dar um conselho para pais aí, se seu filho não souber português e matemática muito bem, ele não vai saber nada na vida. Isso é muito, muito importante, né? Portugal saiu lá da 50ª posição no PISA para 3º ou 4º, porque dobrou a quantidade de aula de português e matemática. A gente fala muito em socioemocional, em multidisciplinaridade. Mas e o básico? Mas o básico, ele é fundamental. Exatamente, Bárbara. E aí, no primeiro simulado eu não sabia nada. No segundo simulado eu também não sabia nada. Não sabia, porque eu sempre falo, né? A expectativa das pessoas é meio que assim. Você estuda um pouquinho e aprende um pouquinho. Você estuda um pouquinho e aprende um pouquinho. No início não é assim. No início você estuda e parece que você está emburrecendo. Não é normal. E aí, por uma questão de quebra de expectativa, muita gente desistiu no início. Eu não desisti. Eu tinha ótimos professores, eu tinha pessoas que estavam do meu lado, meu pai, minha mãe dando muito apoio. E aí, lá no meio do curso, eu comecei a entender o que estavam nas questões do simulado. E o Colégio Naval Epicar é uma turma de 7, 8 meses de duração, então você tem que ser ligeiro. No final, eu não passei, eu falo que eu fui reprovado com louvor no concurso da Epicar, mas a minha mente mudou. Eu tenho certeza que o maior crescimento intelectual da minha vida
foram os primeiros 6 meses do ano de 2003. Foi quando eu saí do zero para alguma coisa. Dali em diante, o pessoal do Apogeu me tirou do João F. 3, já com bolsa integral praticamente. Eu já entrei no ensino médio de um jeito totalmente diferente. E aí depois que você vence essa primeira etapa, você começa a colher fruto muito rápido. Eu falo que o ano que eu menos estudei na minha vida foi a terceira série do ensino médio. E eu passei em primeiro lugar no vestibular. Porque, de fato, a base, a gente fala isso muito na escola, falta base pra você. Falta base significa que em algum momento da sua vida você teve que levar o estudo a sério, você teve que receber o conhecimento de uma maneira séria. E isso que é a base. Então, quando você tem essa base bem feita, o telhado fica bem mais fácil de construir. Então, o primeiro lugar na UFJF foi reflexo dessa base. Eu tenho certeza, se eu tivesse que escolher um fator para congratular, né, para lembrar nessa aprovação, foi meu 9º ano, foi minha 8ª série, que realmente fez a minha mente expandir para outros horizontes. E como que foi essa aprovação, esse primeiro lugar? Como que você recebeu isso, a sua família? Foi muito legal porque muitas pessoas não entendiam por que eu estudava. Nem meus próprios pais entendiam por que eu estudava tanto. E aí eu lembro de uma tia minha que chegava lá em casa, eu tava lá estudando, falou assim, o Alfredinho vai passar mal de tanto que ele estuda aí. Eu tinha uma tia que ela falava assim, eu conheço uma moça que ela ficou doida, tá, de tanto estudar, você para com isso. Exatamente isso. Antigamente tinha muito disso, né? Exatamente. E hoje todo mundo consegue reconhecer o quanto que esse esforço gerou resultado. Eu não sei se eu cheguei muito longe não, mas em algum lugar eu tô caminhando para chegar. E isso puxa não só... Isso não me puxou só, isso puxa a minha família. Meus sobrinhos se inspiram em mim, primos meus se inspiram em mim e a galera vai tentando se movimentar mais a partir do momento que vê o resultado factível, né? Eu falo que as pessoas elas só conseguem acreditar naquilo que elas pegam. E como eu tô ali do lado deles o tempo todo, eu acho que eu fico muito orgulhoso de ser inspiração para as pessoas tão próximas a mim. Você é referência, você sabe disso. Obrigado. E ainda adolescente você começou a trabalhar lá na escola que você estudou, certo? Certo. O que te motivou a fazer você querer ensinar? Na verdade, eu queria só ganhar um trocado no início. Eu só era um adolescente jovem ali, chegando perto dos 18 anos, sem dinheiro, querendo fazer uma graninha para poder aproveitar as coisas que não tinha aproveitado ainda. E eu era meio que comerciante das matrículas do Apogeu. Levei todos os meus amigos para lá. E aí, num dado momento, o Maquerle, né, fundador do Apogeu, que eu estava negociando a rematrícula do meu irmão, junto com a minha mãe, ele perguntou pra mim, você vai pra Unicamp, você vai ficar na UFJF? Eu estava meio que nessa dúvida. Ele falou, você fica na UFJF, vem trabalhar comigo aí. Eu falei, em quê? Sei lá, aparece aí. E aí o Apogeu nessa época devia ter uns 450 alunos, no máximo, né? E eu fui ficando. Cheguei lá, não sabia muito o que fazer, fazia panfletagem, era fiscal de prova, aí me encaixei ali no financeiro. Trabalhei um pouco no financeiro, tem até um caso curioso, com 19 para 20 anos, eu era, entre aspas, tá, gente, gerente financeiro do Apogeu, e eu falava muito por telefone com os gerentes de banco. Eu queria o extrato do passivo do tal, quero isso, e o office boy, tio Luiz, ia lá pegar pra mim. Um dia o tio Luiz passou mal e eu fui. Aí, eu não lembro, a Elvia era gerente na época. Eu cheguei e falei assim, eu queria o extrato de passivo das contas tal. Aí, como meu nome é um nome meio que de pessoas mais de idade, você não tem muita criança chamando Alfredo. Não tem. Ela virou pra mim e falou assim, mas só o senhor Alfredo que pode liberar. Aí eu estiquei a mão pra ela e falei, traz Alfredo. Ela chamou todo mundo pra me ver assim. Umas 4, 5 pessoas da back-office que lidavam direto comigo e realmente, né, o pessoal do Apogeu muito arrojado de me colocar numa posição de tanta confiança tão cedo, mas isso foi diferencial para eu ganhar um pouco mais de casca e chegar onde eu cheguei. E o que te fez permanecer na educação e não seguir outro caminho profissional? Porque você teve outras oportunidades, com certeza, mas você preferiu ficar na educação. Essa é uma pergunta que eu ainda me faço até hoje.
E toda vez que eu me faço, eu não, a resposta nunca mudou. Eu tenho uma obrigação moral de retornar aquilo que me foi proporcionado. Eu tenho uma obrigação moral de transformar a vida do máximo de pessoas que eu conseguir por meio da educação. Isso é inegociável para mim. E não tem jeito melhor do que estar à frente de uma rede de escolas tão diversa, que tem um programa de bolsas que traz alunos lá de Torreões e levam para o ITA, que traz alunos, às vezes, de uma região muito precária, muito carente e leva para a UFJF. Então, assim, eu digo que a faculdade ainda é o meio mais, não vou dizer fácil, mas meio mais óbvio de você transformar a vida das pessoas. E eu tenho muito orgulho quando eu vejo esses alunos, esse tipo de aluno, sendo transformado por meio da educação. Eu acho que é a hora que eu me sinto realizado. E quando você olha para trás, né, quais os momentos você enxerga como grandes viradas de chave? Essa é uma pergunta que realmente me faz refletir bastante. Assim, virada de chave mesmo, eu considero que foi chegar no apogeu para ser aluno. As pessoas falam muito em equidade, né, que é você, né, oportunizar diferentes modos, de diferentes maneiras para pessoas que são diferentes. Mas além de equidade, eu gosto muito de falar de outras duas coisas. Não tem jeito de não falar de sorte. Então, se eu não estivesse no ônibus, talvez eu tivesse que esperar mais 2, 3 anos para entender alguma coisa. Mas a questão de horizontes. Quando você consegue entender que você pode sair do ponto A e não para o ponto B, mas para o ponto C e para o ponto D, e você consegue entender também que o suporte, né, não adianta também você virar para uma pessoa e falar, olha, corre aí uma maratona de hoje para amanhã, você não vai conseguir, né? Mas se você consegue criar o ambiente, o ecossistema para poder fazer essa pessoa prosperar, aí assim, é unir tudo que tem de bom, e eu tenho certeza que dá para transformar muita gente com isso. Então, assim, o principal momento da minha vida foi essa chegada no apogeu, né? Acho que tem outros momentos também, assim, acho que agora, recentemente, na pandemia, quando eu comecei a estudar um pouco sobre psicologia positiva e eu comecei a capitalizar um pouco mais a felicidade, foi um outro grande momento onde eu consegui ser uma pessoa mais leve, ser uma pessoa mais feliz, mas eu acho que esses dois momentos, eu acho que o do apogeu é mais forte. Perfeito. Agora a gente muda um pouquinho de bloco, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança e visão estratégica. Hoje você lidera uma rede com mais de 20 mil alunos. E qual que é o maior desafio em liderar a educação no Brasil hoje? Essa é a pergunta do milhão. Se você souber alguém que já te respondeu essa 100%, pode ter certeza que a pessoa está bem, mas acho que começa por pessoas. Não sei se a gente consegue ter a dimensão disso, mas algumas coisas óbvias precisam ser ditas. O tempo todo. Escola é o único local que você tem o seu, vou chamar cliente aqui, frequentando o seu estabelecimento todos os dias, né? E você não tem só o aluno frequentando. Você tem o pai, você tem a mãe, você tem às vezes a avó, a tia, então é um ecossistema. Uhum. Não só em Juiz de Fora, a gente vai bater 4 mil alunos aí no ano que vem. Então eu tô falando que a gente deve ter umas 12, 13, 14 mil pessoas orbitando o nosso ambiente ali. Então você precisa de muita gente. Então o desafio de você liderar uma escola não é que você precisa de gente, você precisa de muita gente. E quando você está falando de muita gente, não tem como, né? Você precisa formar, né? As pessoas hoje, no geral, elas chegam muito despreparadas para a educação. E tem um motivo, né? Quantas pessoas você conhece que na faculdade falaram para você, não, eu quero trabalhar com escola? Nenhuma. O segmento educacional não é sexy. É uma palavra nova que está nos podcasts aí. Não é um segmento sexy, não tem sexy appeal. Quando você está na faculdade de engenharia, você quer trabalhar numa mineradora. Quando você está na faculdade de administração, você quer trabalhar no mercado financeiro. Sim.
Eu não conheço ninguém que quer trabalhar em escola. Então, ou você tem pessoas por vocação na escola, que são os professores, que assim, esses a gente tem que tirar o chapéu todos os dias para eles. Ou você tem mão de obra que você precisa formar. Gestão escolar é uma coisa que não se ensina em lugar nenhum. Então, ou você contrata do concorrente, ou você contrata do mercado, ou você forma. Então, não tem dois caminhos. Não tem outro caminho. A ideia aqui é você formar gente, muita gente. Então, acho que o principal desafio é que escola é gente, escola é muita gente, e para você lidar com muita gente, você tem que formar muita gente. Impecável. Será que essa foi a resposta do milhão? Então, cara, vamos ver o apogeu daqui a 5 anos. Como que você equilibra o olhar pedagógico com o olhar administrativo e de negócio? Essa talvez seja a maior discussão no mercado de educação hoje. Tem-se uma perspectiva histórica de que escola não é lugar para se ganhar dinheiro. Vou usar uma expressão bem popular aqui. E isso era muito sustentado pelas instituições filantrópicas. Por quê? Porque você tinha escolas confessionais muito grandes. Essas escolas confessionais muito grandes tinham todo um recurso, né, uma capacidade financeira por trás, não pagavam imposto e necessariamente viviam ali uma vida ótima, né? Investiam muito em infraestrutura, até hoje investem muito em infraestrutura, tem um papel social transformacional aí. Se não fossem as escolas confessionais 100 anos atrás, o Brasil não teria chegado nesse patamar de educação, então tem um valor muito grande, eu respeito muito o trabalho das escolas confessionais, mas isso criou uma falsa ilusão de que a escola empresa não pode pensar em finanças. Então você tem uma série de empreendedores educacionais que eles mesmos não acreditam nisso. Só que não adianta, pessoal, assim, hoje o mercado é competitivo. Hoje, se você não tiver saúde financeira, com a taxa de juros do jeito que está, com a empregabilidade do jeito que está, com a carência de profissionais do jeito que está, você não vive. E não é só em educação, em qualquer negócio. Só que você explicar para isso, por um professor por vocação, você explicar isso para uma pessoa que fez pedagogia por vocação também e está anos atrás, é muito difícil. Então, o que a gente sempre tentou no Apogeu, uma vez eu encontrei uma ex-aluna falando, né? Nossa, quando eu saí de uma determinada escola confessional e fui para o Apogeu no ensino médio, foi a primeira vez que eu consegui enxergar, né, ela já adulta falando, que escola também pode ser um negócio. Porque é claro, a gente tem o objetivo no final do dia de ter uma saúde financeira boa. Com certeza. Mas para isso a gente precisa de usar os mesmos recursos que uma outra empresa tem. Então tem que ter planejamento estratégico, tem que ter meta, tem que ter tática, tem que ter plano de ação, porque se não tiver isso, fica desorganizado, ainda mais numa rede como a nossa, né? Se a Apogeu Zona Norte tem uma cultura e um processo totalmente diferente do Apogeu de Santo Antônio, como que eu garanto a qualidade? Você acha que aí a gente entra naquele assunto que a gente iniciou, né? Que empreendedorismo é muito demonizado no Brasil. Ah, não tem dúvida. Esse, pra mim, é um dos principais pontos, né? Eu acho que quando, né, você começa a empreender, olha que interessante, né? Você é o corajoso. E aí você é o corajoso, você é aquele que mais trabalha que todo mundo, seus amigos te valorizam, seus amigos falam, nossa, eu queria ter a sua energia. E você começa a empregar gente. E aí que você começa a empregar gente, seu negócio vai dando certo, você contrata um, contrata outro, e daqui a pouco você está abrindo mais uma unidade, mais uma loja, seja lá o que for. É engraçado como as pessoas começam a olhar para você diferente, né? Eu lembro de uma vez o Karnal falando em uma palestra dessas, assim, a tragédia une. Então começa a experimentar, falar que você está muito bem para seus amigos. O Alfredo mudou, vocês estão sabendo, né? Tá diferente. Tá diferente, tá trocando de carro todo ano, deve estar explorando. O que ele tá arrumando? Deve estar explorando gente. E esquece que o Brasil é um país de muitos empreendedores. É um país onde você
tem uma taxa enorme de mortalidade das empresas no primeiro e no segundo ano de vida. Sim. Então, assim, eu acho que é quase que paradoxal. Você começa elogiando, porque a pessoa teve coragem de ser empreendedora, e daqui a pouco você começa a criticar pelo sucesso que a pessoa teve. E aí você já fala que a pessoa não paga imposto, que a pessoa deveria pagar mais imposto, que ela deveria ser taxada. E enquanto a gente tem essas pessoas fazendo de fato a roda girar. Então, eu acho que é um paradoxo que a gente deveria aprender desde cedo. E a gente, né, fazendo uma propaganda que tem educação para consumo. Vende seu peixe, vai! Tem educação para consumo desde o primeiro ano do fundamental, lá no Apogeu, justamente para formar esse cidadão econômico. E de fato, a gente tem que começar a estudar desde cedo, que isso é importante pra caramba, isso muda o país. Perfeito. O que mais te orgulha na sua trajetória no Apogeu até aqui? Eu acho que o que mais orgulha a gente, assim, e a minha história do Apogeu, né, o pessoal usa lá que minha vida tem apogeu, eu tô lá desde os 13 anos e eu tenho 36, então minha vida tem mais da metade da minha vida, tem apogeu. Então, acho que o que mais me orgulha é a gente ter crescido tanto e a gente não ter perdido a nossa essência de transformação. A gente poderia facilmente ter mantido uma unidade, o McKelly fala muito isso, né? A gente poderia ter mantido uma unidade, poderia ter aumentado muito o ticket e hoje está com a escola 3, 4 vezes mais cara, com menos alunos. Possivelmente, se a gente fosse olhar para isso, para o lado financeiro, seria mais vantajoso. Você tem mais receita e menos trabalho. Sim. E a gente nunca teve dúvida de que o nosso caminho era capilaridade, era chegar lá na Zona Norte, era depois chegar na Cidade Alta, era chegar em outras cidades, para poder continuar promovendo essa transformação em escala. E a palavra que define a gente é isso. A gente não tem medo de crescer, porque a gente sabe que quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue transformar. O que muda com a chegada da Raiz Educação como parceria estratégica? Uma coisa bem interessante, né, que a gente tem percebido que as boas empresas têm se unido para poder se profissionalizar mais, para poder crescer mais e principalmente para poder sustentar uma linha de crescimento ao longo do tempo. Quem estuda um pouquinho aí macroeconomia vê que o Brasil não tá para amador, né? Isso aí é uma coisa muito séria. E aí a gente traz a Raiz hoje é a quinta maior, entre a quarta e quinta maior empresa educacional do Brasil. A gente traz a Raiz para ser nossa parceira estratégica justamente para continuar com esse fôlego de crescimento. Né? E a gente tem uma parceria estratégica com eles e hoje a gente tem, por exemplo, 13 mil alunos lá no Paraná, que são alunos de escola pública, a primeira parceria público-privada do país, que a gente consegue não só impactar a escola particular agora, como a gente consegue impactar a escola pública. Então, uma das coisas que a Raiz trouxe foi esse poder para a gente poder estar em outros estados e também para a construção dessas unidades lindas aí que a gente entregou agora, a Global School e a Zona Norte. Como que você sempre cita o esporte, né, como uma escola à parte? O que o esporte te ensinou sobre vida e liderança? Vamos conversar um pouquinho sobre essa parte aí do esporte. Essa parte é que eu mais gosto. Eu digo que todas as vezes que eu estou em uma situação difícil no trabalho, eu lembro que eu estou num campo de futebol. Eu lembro que eu estou jogando um campeonato e nessa hora eu vejo quanto qualquer esporte, se eu pudesse dar alguns conselhos para quem vai ser pai, aí pai e mãe nos próximos anos ou dias, ou quem já é pai, é que português e matemática é algum esporte de alto nível. Porque não adianta. A gente lá no esporte que a gente aprende a suportar pressão. É lá no esporte que a gente aprende a gente sabe que nem toda vez que a gente fala a gente é ouvido, porque a gente tem que ter um time e todo mundo fala igual. Que você tem que influenciar as pessoas se você quer que a bola chegue em você. Então, a quantidade de habilidades sociais que você desenvolve dentro de um campo de futebol, ou numa piscina de natação, ou jogando xadrez, seja lá onde for, é inimaginável. E as pessoas simplesmente negligenciam isso. Hoje, eu tenho tranquilidade de dizer que boa parte dos meus conceitos de liderança eu aprendi foi lá no campo do Cerâmica, no Berabinha,
jogando lá com o professor Sérgio Eduardo, que é um cara que eu admiro até hoje, que eu tenho contato até hoje, porque é isso. Lá você é uma criança de 13 anos, se não ralar, já era. Em que lugar que hoje as crianças que às vezes ficam dentro de condomínios, dentro de apartamento o dia inteiro, vão aprender a se desafiar, vão aprender que a vida é difícil? O que você aprendeu lá nesse campo que você acabou de falar que escola nenhuma te ensinou? Eu aprendi que a pessoa muito maior que eu, ela pode me bater. Eu jogava no ataque. Isso eu aprendi na escola, hein? Eu jogava no ataque e geralmente os zagueiros eram muito maiores que eu, então eu tinha que lidar com gente muito mais forte, com gente muito mais velha às vezes, e aí eu tinha que me virar. Então, brincadeiras à parte, você aprende de fato a superar seus próprios limites. Eu vejo hoje, às vezes, assim, crianças que não conseguem conviver com uma frustração. Lá no futebol, todo dia eu me frustrava, fisicamente falando. Então, esse aprendizado prático eu levo para a vida toda e realmente assim é uma coisa que eu fico muito feliz. Você acha que a escola brasileira aproveita pouco o poder do esporte no desenvolvimento humano? Assim, essa parte é talvez uma das que mais me pega, né? Porque a gente tem um desafio muito grande com locais, né? Se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, as escolas são enormes, as escolas tão grande quanto a escola é o centro esportivo da escola e isso caminha junto. Então você tem isso muito, muito íntimo. Lá nos Estados Unidos isso é muito claro, né? A seleção das faculdades leva em consideração o esporte que você fez durante o high school, durante a escola elementar. E aqui, por vezes, eu vejo escolas ignorando a parte física. Né? A gente, enquanto espaço físico, tem limitações, mas a gente faz de tudo para ter equipes olímpicas, a gente faz tudo para formar time, para jogar intercolegial, e eu acho que é muito ignorado mesmo. Às vezes a escola gasta rios com programa socioemocional, enquanto ela podia gastar muito menos desenvolvendo o esporte dentro da escola como cultura, não como mais uma coisa. Agora, falando um pouquinho sobre futuro, aprendizado e inspiração, qual que é o seu maior foco como líder hoje? Não, se eu fosse há uns 4 meses atrás, eu ia falar pessoas. E pessoas nunca vai deixar de ser um foco. Mas atualmente eu só estudo inteligência artificial. Inteligência artificial? Eu acho que nós estamos diante de uma revolução mais forte do que o advento da internet, mais forte que o advento do computador, mais forte do que da invenção da máquina a vapor com James Watt lá no século XVIII. A inteligência artificial ela tem um poder que ninguém, eu acho, ainda sabe calcular. Então, assim, eu não quero ficar fora desse bonde, eu não quero ficar de fora dessa festa. Então, boa parte aí, incentivado pelo meu grande amigo André Guzman, CEO da Raiz, ele está promovendo uma mudança cultural que não estamos falando de aluno agora, tá? Uhum. Na parte burocrática, na parte de eficiência operacional, a gente não tem noção do tamanho que a inteligência artificial pode impactar na vida das pessoas. Na verdade, a gente está começando a ver isso agora e eu estudo diariamente isso, além de fazer MBA na Fundação Dom Cabral, que é muito legal também. Sim, era até uma próxima pergunta, né? Como que tem sido esse MBA? Conta pra gente um pouquinho. Acho que o MBA, eu fico muito chateado às vezes com as pessoas que eu conheço aqui em Juiz de Fora, que infelizmente só olham para nós aqui, essa grande cidade aqui que é meio carioca, meio mineira. Por quê? Porque a gente não olha para fora. E o MBA, eu tô lá com mais 59 executivos de multinacionais diversas, assim. Tem um grupo inteiro da Vale, tem um grupo inteiro da Petrobras, tem um grupo inteiro da Unilever e de diversas outras empresas gigantescas no Brasil. E conseguir respirar fora de Juiz de Fora, fora da companhia, é um dos privilégios que a gente conseguiu colocar na rotina. Então, a cada 3 meses eu fico imerso lá 6 dias. E é impressionante como eu saio de lá com alguma coisa nova e implemento na prática no apogeu no dia seguinte. Então, assim, quem trabalha com educação deveria olhar para isso com mais seriedade,
Mas eu recomendo a educação formal, porque assim, se você simplesmente fica lendo livro, participando de um curso ou outro, você não é tão estimulado. Um MBA, um mestrado, um doutorado, ele realmente te puxa. Não tem como você não ser puxado se você não conclui o curso. Então, pra mim, esse network, essa experiência fora é fantástica. Impecável. E qual que é o seu legado enquanto educador? O que você quer deixar como legado? Essa pergunta é bem interessante, né? Assim, eu fico pensando muito sobre isso. E a última conclusão que eu cheguei é que legado não é o que você deixa pra alguém, é o que você deixa em alguém. Então, cada aluno que eu consigo influenciar 1%, eu sinto que eu deixei algum legado ali. E hoje, né, eu não consigo influenciar diretamente os alunos por conta das atividades que a gente tem, mas eu tenho certeza que a gente tem uma equipe de mais ou menos uns 60 líderes que deixam legado nos alunos todos os dias. E eu acho que é isso que eu quero deixar, assim, para o máximo de alunos possíveis. Como que você imagina a escola ideal daqui a 10 anos? Ó, eu acho que não tem escola ideal. Mas tem uma escola que eu gostaria de, no mínimo, ter uma unidade. É uma escola sem celular, sem internet, sem computador. Só com recursos analógicos. Porque se a gente não começar a cuidar disso, vai chegar um momento que a gente talvez esqueça que a gente é humano. Então, é óbvio que isso não tem nada a ver com o objetivo estratégico do Apogeu, que eu tô falando aqui é uma opinião Pessoal. totalmente pessoal. Isso não reflete, né? Deixa bem Deixa bem claro. isso. Mas eu queria muito ver daqui a uns anos uma escola bem assim, que além de falar de conhecimento, porque eu acho que é muito importante, que fale de valores, que mostre para o aluno coisas do passado, porque daqui a pouco, se você chegar para um aluno de 8, 9 anos aí, 10 talvez, você der um telefone de discar, você botar na frente dele, talvez ele não vai saber o que é. Talvez ele não vai saber manusear. E cadê a nossa perspectiva histórica? Cadê esse movimento? Saber escrever é muito importante. Para mim, nunca que uma pessoa vai deixar de ter que ter uma boa caligrafia. Porque isso é uma capacidade humana que a gente desenvolveu e eu não estou disposto a negociar isso no médio prazo. Talvez daqui 100 anos, você perguntou a escola de 10, talvez daqui 100 eu não sei, mas daqui 10 eu acho que é um legado interessante que a gente podia ter experimentado. Fala pra mim uma inspiração, né? Alguém que você busca inspiração diária quando as coisas apertam. Eu busco inspiração diária na minha mãe. Assim, ela nunca tá com energia baixa. Então ela é uma pessoa que talvez aí nos 36 anos de vida eu tenha visto ela chorar 1, 2 dias. Então é muito legal porque a energia dela aos 73 anos Te renova. me renova todo dia. E eu tenho a oportunidade de encontrar com ela todo dia ainda, então isso é muito importante para mim. Se você pudesse dar um conselho para alguém jovem que quer começar a percorrer o caminho que você percorreu, qual seria? Aprenda inteligência artificial. Mas fora isso, eu acho que a geração atual é a geração que está experimentando os maiores níveis de ansiedade da história. Isso é comprovado. Tá? Não vou citar a fonte aqui porque eu não vou lembrar, mas tem diversos estudos que apontam para esse ponto, né? Tem um autor muito legal da Universidade de Nova York, chamado Jonathan Haidt. Ele é autor de um livro chamado A Geração Ansiosa. E ele fala que se a gente não começar a olhar para isso de maneira muito estratégica, talvez a gente entre em colapso. Então, eu olho hoje para essa juventude que fica gastando 5, 6, 7 horas em redes sociais, e agora um monte de coisa rede social, né? Não existe mais só o Instagram é rede social, a gente tem um monte de coisa aí para poder falar, que você fica ali rolando feed. Eu acho que
tá na hora do jovem e de quem tá no entorno desse jovem olhar para isso de maneira um pouco mais séria, porque a gente tá talvez perdendo uma geração. Agora a gente vai começar um ping-pong de mito ou verdade. Manda ver. Escola pública de qualidade é impossível no Brasil. Mito. Disciplina vence talento. Com certeza. Tecnologia vai substituir o professor. Nunca. Gestão é mais importante que vocação na educação. Difícil essa, eu acho que os dois são importantes. Todo aluno pode aprender. Com certeza. É possível ensinar valores sem ensinar religião. Possível ensinar valores sem ensinar ele, com certeza, mas é importante também saber o que é religião. A maior dor da educação está fora da sala de aula. Tá dentro e fora, A escola ainda é o principal agente de transformação social. sem dúvidas. Liderar é mais ouvir do que mandar. Com certeza. A educação brasileira tem salvação e tem pressa. Tá na UTI, mas tem salvação. Alfredo, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Queremos muito te agradecer pela sua presença, pela sua contribuição. Foi um prazer estar aqui com você. Deixa as suas redes sociais, as redes sociais do Apogeu, para o pessoal seguir, para o pessoal acompanhar. Conversa um pouquinho com quem está te assistindo agora. Pessoal, obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar um pouquinho de educação para quem estiver querendo ouvir. Educação, de fato, ainda é a arma mais poderosa do homem. Eu tenho certeza disso e vai continuar a ser. Se quiser qualquer coisa, pode me adicionar lá no Instagram, alfredo.portugal, ou nas redes sociais do Colégio Apogeu, que é @Colégio Apogeu, que a gente está lá à disposição para poder tirar dúvidas, conversar, bater papo. É um prazer falar com vocês sempre. As portas estão abertas para quando você quiser voltar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Edson. Gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueça de nos seguir, nos acompanhar, ativar as notificações. E é isso. Até a próxima. Tchau, pessoal.